A próxima rodada vai ser loucura, hein? Vai ser a final antecipada para decidir o título da Série A. Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Se o Palmeiras ganhar, vai a 64. Vai abrir 6 pontos de diferença para o Flamengo, restando 10 jogos. Ou seja, um cenário ali para Palmeiras e Flamengo que praticamente define o título. Lógico, ainda teria mais 30 pontos para disputar. Tem um campeonato ainda longo pela frente. O Palmeiras ainda pega o Santos em clássicos. O Flamengo tem jogos difíceis também pela frente. Então é óbvio que o Palmeiras pode perder o título, mesmo se ganhar no próximo domingo. Mas vamos para a parte prática. Se o Palmeiras ganhar domingo, tem tudo para ser o campeão da Série A. Flamengo tem 58. Se o Flamengo ganhar, vai a 61. Aí o campeonato fica totalmente maluco e totalmente imprevisível. Porque mesmo o Flamengo indo a 61, igualando a pontuação do Palmeiras, ele não vai ultrapassar o Palmeiras na tabela de classificação pelo critério de número de vitórias. Que loucura essa reta final de Série A. Já pegando aqui a projeção para não cair, o Santos vai enfrentar o Vitória, o último jogo da rodada, na segunda-feira, 9h30 da noite. Se o Santos ganhar, o cenário é o mesmo, tá, gente? Em relação a Palmeiras e Flamengo, Santos e Vitória. Se o Santos ganhar, vai a 34. Abre 6 do Vitória e o Santos vai ficar com um jogo a menos. Se o Vitória vencer em contrapartida, e aí basicamente você sacramenta e decreta os 4 rebaixados. Para mim, o Fortaleza, Juventude e Sport já caiu, assim, não tem a menor possibilidade de escapar. Eu também não consigo acreditar que o Vitória vai escapar. Tem chances matematicamente, sim, óbvio que tem. Tem um confronto direto contra o Santos na Vila Belmiro, sim. A sequência do Vitória não é tão difícil assim. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui a sequência do Vitória para vocês em tela. Não é uma sequência infernal que você fala, porra, é impossível. Mas, pelo elenco, pelo desempenho de certo modo, e pela pontuação também, eu acho difícil o Vitória escapar, difícil demais. Mas é futebol, né? Futebol a gente sabe que é uma caixinha de surpresas. Então assim, é a final antecipada na parte de baixo da tabela para ver quem vai ficar na Série A e quem vai cair para a Série B. Se o Vitória ganhar, vai a 31 e embola tudo. Eu nem tô falando aqui que o Santos vai cair para a Série B se o Santos perder pro Vitória não, tá? Eu tô aqui falando que o Vitória, ele se coloca numa situação para não só ultrapassar o Santos, talvez ultrapassar o Inter no curto prazo, daqui a 3 jogos. Talvez, sei lá, passar o Atlético Mineiro. Tô colocando aqui um cenário, tá, gente? E o problema que pesa muito pro Vitória é que o Vitória tem um jogo a mais em relação a toda essa galera. Em relação ao Santos, Inter, Atlético Mineiro. Que são os times ali mais próximos que o Vitória pode alcançar, né? E que ainda é uma distância, de certo modo, significativa. Pelo critério de número de vitórias. O Vitória tem 6 vitórias e todos os outros times têm 2 vitórias a mais. Por isso que o Vitória está a 2 rodadas de distância para sair da zona do rebaixamento. Não é mole não. E ó, só para pegar o pente fino aqui da rodada, o Bahia, óbvio, perdeu pro Vitória no Bavi. Eu já fiz um vídeo completo sobre isso, vou deixar o link aqui no card. É o vídeo anterior a esse. O Fluminense venceu do Juventude por 1-0 e o Grêmio venceu do São Paulo por 2-0. A rodada pro Bahia foi péssima, porque se o Bahia vencesse esse Bavi, o Bahia decretaria o rebaixamento do Vitória para a Série B. Isso aí é fato. E o Bahia viu o Mirassol ganhar, aliás, do Internacional por 3-1. O Mirassol acabou de abrir 6 pontos de distância pro Bahia. Beleza que o Bahia com um jogo a menos, mas ainda assim o Mirassol ele passa mais confiança e tem mais consistência de resultados do que o próprio Bahia na competição. O Mirassol só perdeu 5 jogos, o Bahia perdeu 8, o Botafogo perdeu 9. Então foi meio que uma rodada perfeita pro Mirassol, que ele viu Botafogo perder, Bahia perder no Bavi. E a distância do Mirassol para o 6º colocado é de 6 pontos. A distância do Mirassol para o 7º colocado é de 8. E para o 8º colocado é de 11. Então assim, o Mirassol está encaminhando muito bem a sua vaga para a Libertadores da América. Ou na fase de grupos, ou na pré-Libertadores, já que normalmente se abre ali mais 1 a 2 vagas. O G4 vira G5/G6, o G6 vira G7/G8. Enfim, resultado péssimo para o Bahia, perdeu um Bavi. E automaticamente na tabela de classificação o Bahia não conseguiu progredir, tá? Ó, vamos trazer aqui agora as probabilidades de rebaixamento. O Sport, 99,3% de chance para cair. A vitória do Bahia ontem contra o Bahia, a vitória do Vitória ontem contra o Bahia, na verdade, aumentou a probabilidade do Sport cair. De 99,22 subiu para 99,32. O Ju subiu agora essa probabilidade também para 94,1%. E o Fortaleza subiu para 86,0. 86 cravado. A probabilidade do Fortaleza
cair para a Série B. E o Vitória, antes de começar o jogo do Vitória contra o Bahia, o Vitória tava com 81 pontos quebrados aí para cair para a Série B. Só que aí o Vitória venceu do Bahia. E essa probabilidade de cair diminuiu para 65,5. Mas olha a disparidade ainda para o Santos, que é o quinto colocado. Que é o 16º na tabela, mas é o quinto colocado em relação à probabilidade de cair. O Santos tem 16,8% de chance de cair para a Série B. A disparidade ainda é muito grande, tá, gente? São 50 pontos percentuais. Já estou arredondando aqui os números. Aí o Inter aparece com 11,8%. Corinthians com 10,9%. Atlético Mineiro com 7,1%. E a partir do Atlético Mineiro, eu acho que nem vale muito a pena debater mais, porque é 2,6%. As chances são ínfimas, né? Bragantino com 2,1%, Grêmio com 1,8% e o Vasco aparece com 1,3% de chance de cair para a Série B. E aí o São Paulo daqui para baixo é de 0 para baixo, então nem tem muito mais o que debater. Essa galera na briga para permanecer na Série A. E ó, só para trazer mais um dado aqui, eu quero ver as probabilidades para título. O Palmeiras está com 68,3%. E aí o Flamengo vem com 29,8% de chance de ser campeão brasileiro. Esses números aqui podem ter uma variação bem significativa se o Flamengo vencer do Palmeiras. Aí você vai ter uma disparidade que hoje está em 40 pontos percentuais. Isso aí diminuir, sei lá, para 10 ou para 5. Vai ficar muito pau a pau. Agora, se o Palmeiras ganhar, meu irmão, essa disparidade que está em 40% vai para 70% talvez. A diferença. O Palmeiras vai para, sei lá, 90% de chance para ganhar o Brasileirão e o Flamengo cai para 20%. É, meus amigos, não é mole não. E a Libertadores? Deixa eu só pegar aqui as probabilidades da Libertadores para a gente passar de fato a projeção de permanência na Série A. Probabilidades para classificação para a Libertadores. Palmeiras e Flamengo já está garantido, o Cruzeiro também. O Mirassol está com 93,3%. É o famoso. É só questão de tempo. O Bahia 72,6%. Fluminense 46,5%, Botafogo 46,4%, São Paulo 11,9%, e aí vem o Vasco com 8,0%, Bragantino 6,0%, Grêmio 5,3%, Ceará 5,1%. Só para trazer aqui rapidez, eu não parei para analisar isso aqui, ó, mas a distância do Bahia para o sétimo colocado ela é curta, né? 2 pontos apenas. Tá ali, viu, irmão? Se não abrir G7, eu acho que deve abrir, o Bahia corre riscos de nem ir para pré-Libertadores. Enfim, Bahia que abre olho nessa reta final de Série A. Bom, o Ceará, né? O Ceará perdeu 2 posições na rodada, caiu para a 12ª colocação, 35 pontos, empatou contra o Sport na Ilha do Retiro. O Grêmio venceu nessa rodada, foi a 36 e abriu um gap bem significativo aí para o 17º, que é o Vitória, com 28 pontos. Abriu um gap ali de 8 pontos de diferença, muita coisa, né, irmão? Beleza que o Ceará com um jogo a menos, né? Se ele ganhar o jogo a menos contra o Fluminense, ele pode ir a 38 e subir aqui para 9ª colocação. Mas vamos para a parte prática? Vamos falar de nível técnico? Vamos para a parte prática. Aliás, o Ceará pode ir até para a 8ª colocação, né? Pelo critério de saldo de gols. Mas vamos para a parte prática. Vai pegar o Fluminense no Maracanã. Acho difícil o Ceará ganhar esse jogo aí, tá? Bom, régua passada em tudo isso, o panorama geral da rodada. Agora vamos para as projeções. E se a gente vai falar sobre projeção de permanência, Paulinho Pires no ar em tela aqui para vocês. Vambora. Vou pegar aqui alguns cortes rápidos, tá, gente? Porque o vídeo completo eu sempre deixo pra galera acompanhar no canal dele, né? Lógico. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Na tabela. Como eu falei antes, para quem está hoje fora do Z4, para escapar do rebaixamento, lá no final do campeonato, tem que ser melhor que o 17º colocado, que é o primeiro clube que cai. E hoje, quem abre a zona de rebaixamento é o Vitória, que tem 28 pontos, 33% de aproveitamento. Com este aproveitamento atual, o Vitória faria no final do campeonato 38 pontos. Então, para quem hoje está fora do Z4, não depender dos critérios de desempate, 1 ponto a mais que a projeção do Vitória, então 39. Então quem está fora, 39. Para quem está dentro do Z4, confirmando, eles têm que ser melhores que o 16º colocado, que hoje é o Santos, para escapar do rebaixamento. Santos tem 31 pontos, 38% de aproveitamento, 5 pontos percentuais a mais que o Vitória. Com esse percentual, o Santos faria no final do campeonato 44 pontos. Então, hoje quem está dentro do Z4, para não depender dos critérios de desempate, vitória, saldo de gols, gols pró, tem que fazer 45. Então, 39 para quem está fora do Z4, 45 para quem está dentro do Z4. O gap ainda é significativo, né, velho? São 6 pontos de diferença. A projeção do Vitória é 38 e a projeção do Santos 44. É o que eu tô falando, gente. É muito difícil ainda, velho. A galera
Pô, a torcida do Vitória tá acreditando aí e tal. Tem que acreditar no seu time mesmo. Eu ainda acho muito difícil. E pra eu começar a achar que o Vitória pode sair da zona, tem que ganhar do Santos na Vila Belmiro. Não, mas o empate não, meu amigo. Tem que ganhar. O Vitória vai precisar ganhar algum jogo fora. Se não ganhar jogo fora de casa, não vai ficar na Série A. E o Vitória não tem uma vitória fora de casa, longe do Barradão. Não é mole não, meus amigos. Vamos nessa. Sem enrolação. Projeção para quem hoje está na zona de rebaixamento. Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. Sport tem 17 pontos. Para chegar a 45, faltam 28 pontos. 28 em 33 que vai disputar. Exigência Ainda dá. Falta pouco, meu Deus. de 84, quase 85% de aproveitamento nas últimas 11 rodadas. Aí eu peguei as 11 rodadas anteriores do Sport, que fez 11 pontos. Tem que fazer 28. 17 a mais do que fez nas últimas 11 rodadas do Sport. Fez 33%, tem que fazer agora quase 85% para escapar. Se o Sport repetir nas 11 rodadas o que fez nas 11 anteriores, vai chegar a 28 e não vai escapar do rebaixamento. Pintou o campeão, viu? Juventude tem 20. Assim, gente, sobre o Sport, pelo amor de Deus, né? Não tem o que debater aí mais, né, gente? Pelo amor de Deus. A dúvida é, será que o Sport vai fazer mais do que 25 pontos ou não? É esse o debate, é essa a dúvida. Porque cair já caiu há um bom tempo e não vai fazer nunca 28 pontos daqui pro final. O Sport teria que ganhar 9 jogos e empatar 1 de 11 partidas. Ou seja, daqui pro final da Série A, o Sport só pode perder mais um jogo. O Sport pega 2 vezes o Flamengo, uma vez na Arena Pernambuco, a outra vez no Maracanã. Pega o Atlético Mineiro ainda. Tem alguns jogos, pega o Inter na próxima rodada, que é um jogo duríssimo lá no Beira-Rio. Sim, tem jogos tranquilos, assim, tem jogos mais razoáveis, que é Mirassol, Juventude, Vitória, Grêmio na Ilha. Tem alguns jogos mais razoáveis que dá pra ganhar. Mas o Sport, se ele fizer mais 5 vitórias, já é uma glória. Ganhou 5 jogos daqui pro final, chegou a 32 pontos, é uma glória eterna. 23. Para chegar a 45, faltam 22. 22 em 10 jogos. Exigência de 66% de aproveitamento. Peguei os últimos 10 jogos do Juventude. Fez 8 pontos apenas. 26% de aproveitamento. Tem que fazer agora 66. Tem que fazer 22 pontos, só fez 8. 14 a menos. Então o Juventude, se repetir a campanha recente, das últimas 11 rodadas, vai chegar no máximo a 31 e não vai escapar do rebaixamento. Aí, ó, quem ainda acha que o Sport pode não ser o lanterna, é acreditar que o Juventude vai continuar sendo um fiasco e o Sport vai ter que ganhar um confronto direto contra o próprio Juventude. Aí, sei lá, vai que, né? Vai que. O Sport não termina o campeonato não sendo lanterna. Ferro no Juventude já caiu. Fortaleza, ferro também. Ferro forte. Fortaleza tem 24 pontos. Para chegar a 45, faltam 21. 21 em 11 jogos, exigência de 63%. Peguei os últimos 11 jogos do Fortaleza, fez 10 pontos, tem que fazer 21, 11 a mais do que fez nas últimas 11 rodadas. Fez 30%, tem que fazer agora 63%, vai escapar. Se o Fortaleza repetir a campanha recente, vai chegar a 34%, não vai escapar. Vitória tem 28. Para chegar a 45, faltam 17 pontos. 17 em 30 que vai disputar, tem mais 10 jogos pela frente. Exigência de 51% para o Vitória escapar do rebaixamento. Peguei os últimos 10 jogos do Vitória. Fez 10 pontos, tem que fazer 17. Fez 33% de aproveitamento nos últimos 10 jogos, tem que fazer 51. Se o Vitória, nesta reta final, nas últimas 10 rodadas, últimos 10 jogos que tem pela frente, repetir a campanha recente, vai somar mais 10 pontos, vai chegar a 38 e não vai escapar do rebaixamento. Ferro, já era também, viu, gente? Já era também. Não vai escapar também, acho bem difícil. Fortaleza, velho. Fortaleza tem que fazer 21 pontos daqui pro final, né? Tem que vencer 7 de 10. Oxi. Se não vencer o 7 de 27, imagina agora 7 de 10. Meus amigos, não é mole, não. Próximos 2 jogos do Fortaleza é só o Cruzeiro e o Flamengo. É só essa brincadeirinha aí. Cruzeiro e Flamengo. Um fora de casa, que o Fortaleza não ganha de ninguém fora de casa. Só tem uma vitória fora que foi contra o Juventude. A atual vice-lanterna. E só. E aí, pô, apanha de todo mundo fora. Depois o Flamengo no Castelão. Deve tomar ferro de novo. Não é mole não. Aí, se o Sport quiser tentar brigar pra ficar não sendo lanterna, ganhar do Inter, ganhar do Mirassol depois na Ilha. Já dá pra chegar a 23. Encosta no Fortaleza já. E no Juventude também, viu? Ó, agora eu quero fazer o seguinte aqui com vocês. Vamos olhar a sequência do Vitória, rapidez, e a sequência do Santos, tá? Eu não vou voltar aqui esse vídeo pra falar da sequência do Inter ou algo do tipo assim. Acho que esses são os 2 principais atualmente na briga pra não cair. Então, pra não deixar o vídeo também tão longo, trazer aqui pra vocês a tabela do Vitória.
Primeiro, Santos na Vila, final de Copa do Mundo. A gente já trouxe aqui o cenário rápido. Duro, duro. Não consigo projetar ainda a vitória. Mas, porra, é factível, dá pra pontuar. Aí Corinthians em casa, duro, jogo difícil. Cruzeiro fora, duro. Inter em casa, pô, dá pra ganhar. O Vitória é pai do Inter. Aí depois o Vitória tem o Botafogo no Newton Santos. Aliás, no Barradão também. O Vitória nos próximos 3 jogos joga 2 fora e 1 em casa. E o em casa é contra o Corinthians, que nunca é fácil. Então assim, velho, é difícil, cara, é muito difícil ainda. Eu não consigo projetar, por exemplo, nos próximos 3 jogos, o Vitória somando mais do que 4 pontos. O teto do Vitória pra mim é 4 pontos, sendo bem otimista. E 4 pontos não vai ser o suficiente, eu acho, pra encostar muito no 16º. A não ser que o 16º Santos perca muitos jogos aí em sequência, né? Eu também não acredito muito nisso. Aí, deixa eu até trazer aqui pra vocês. Ih, rapaz, fechou aqui pra vocês, né? Pera aí, agora voltou. O Santos, nos próximos 3 jogos, pega o Vitória no confronto direto. Depois pega o Botafogo fora e o Fortaleza em casa. Você olha com muito mais carinho para o Santos na projeção de pontuar mais do que o próprio Vitória. Essa é que é a realidade. Você, pelo menos na teoria, tem uma convicção maior que o Santos vai fazer pelo menos de 4 a 5 pontos aí. O Vitória você fala, ó, o teto do Vitória é 4 a 5 pontos. O teto mínimo do Santos é 4. O teto máximo do Vitória é 4. Tá ligado o ponto do que eu tô querendo chegar? Então assim, a margem do Santos de criar muitos pontos nos próximos 3 jogos é muito maior do que a do próprio Vitória pelo fator casa. Ponto, é bem simples. Só que aí depois o Santos vai pegar 2 vezes o Palmeiras e o Flamengo. 2 jogos fora e em casa. Aí o Vitória pode tentar se reaproximar nessa sequência aqui. Depois o Vitória pega 2 jogos no Barradão contra Inter e Botafogo. E fora de casa pega o Bragantino que não tá bem. E aí na reta final, aí o Vitória ele tem jogos palpáveis, né? Porra, Sport fora, Sport já rebaixado matematicamente. Mirassol em casa. Beleza, não é jogo fácil, mas dá pra ganhar. Palmeiras fora aí, ferro, vai tomar ferro. Mas o último jogo, São Paulo em casa. Pô, ó, dá pra ganhar. Os últimos 3 jogos dos últimos 4 jogos do Vitória, 3 são muito ganháveis. Não tô falando que já ganhou, tô falando que dá pra ganhar. Então assim, a sequência do Vitória, você consegue enxergar margem aqui pro Vitória pontuar legal. Só que é o tal negócio, pra permanecer, tem que fazer 17 pontos. Vamos tentar achar 5 vitórias e 2 empates aí. Sei lá, ganha do Sport, ganha do Mirassol, ganha do São Paulo. Ganha do Inter, e aí mais uma vez, ele vai ter que ganhar do Santos. Ou de um Corinthians da vida. Aí vai ter que empatar com o Santos e, sei lá, empatar com o Bragantino. Aí o Vitória só deveria perder 2 jogos aí no campeonato, que seria para um Cruzeiro e para um Palmeiras. Veja como é muito difícil, é quase que uma tabela impecável. É quase que um script perfeito, ó, é isso que eu tenho que fazer. O Vitória vai ter que ser impecável a partir de agora. Ele só pode errar em 2 jogos. Sei lá, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. De resto, ele vai ter que pontuar em quase todos. Empatando, ganhando, empatando e ganhando, empatando e ganhando, para permanecer na Série A. O Santos, depois de Palmeiras e Flamengo, Palmeiras de novo, ele pega Mirassol na Vila, Sport na Vila e ainda tem o Juventude já rebaixado. E termina pegando o Cruzeiro, que talvez não queira mais nada no campeonato. Então o Santos ele tem uma sequência bem interessante para pontuar legal também. Você consegue enxergar o Santos chegando a 45. Ganha do Sport, sei lá, ganha do Mirassol, ganha do Cruzeiro, já aqui vai 9. O Santos tem 31, já vai a 40. Tem o Fortaleza em casa, tem o Vitória em casa, já dá para chegar a 45 aí. Tá ligado? Ponto. E ainda tem o Juventude já rebaixado. Então, assim, acho difícil o Santos cair ainda, tá, rapaziada? Acho muito difícil. Mas, lógico, né? Enquanto tem bumbum tem flecha, né? Já diria Everaldo Marques. Bom, meus amigos, só para trazer aqui rapidez, um outro trecho, né, que Paulo Pires trouxe pela projeção do Santos atual. O Santos chegaria a 47 pelo aproveitamento atual, o Inter a 43, o Galo a 43, o Corinthians a 44, Ceará a 49, Grêmio a 52, Bragantino a 45. Você tem Vasco chegando a 53 e o São Paulo acima de 50 também. Bom, eu não vou alongar muito essa segunda parte porque a gente já trouxe aqui mais ou menos a final de Copa do Mundo, né? É Santos e Vitória. Não coloco muito ainda o Inter nesse bololô, não. Porque tem um time muito melhor do que o Vitória. A sequência do Inter não é tão difícil também. Pega o Sport no próximo jogo. Então, velho, pra quem acha que o Inter pode cair, é torcer pro Sport ganhar do Inter, né? Mas é difícil, né? Vamos pra parte prática, é meio difícil isso acontecer. Enfim, isso é um debate pra live que a gente vai ter mais tarde na live pré-rodada. A gente pode debater um pouco mais a tabela do Inter, mas eu vou deixar isso aí pra live da pré-rodada hoje durante a noite ou amanhã de manhã. Mas eu acho que eu vou fazer essa live durante a noite da sexta-feira.
Tamo junto, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sino das notificações também. Valeu, gente. Abraço.